Primeiro ano, tudo bem? Bom, voltando, né, ao nosso conteúdo aí, então retomando depois das revisões, essa semana nós vamos falar um pouquinho dentro de Biologia B sobre tecido muscular. Então nós estávamos estudando histologia e agora a gente entra no estudo dos músculos. Bom, características gerais, né, do tecido muscular. Qualquer deslocamento e qualquer movimento interno de estruturas ou órgãos do nosso corpo é realizado por esse tipo de tecido. É claro que seres vivos mais simples, os seres vivos unicelulares, eles têm outras, né, estruturas para auxiliar nesse movimento ou nesse deslocamento, que nós já chegamos a estudar. Por exemplo, os cílios, os flagelos, os próprios pseudópodes lá dos protozoários, das amebas, que são aqueles prolongamentos que nós vimos, são estruturas que geram movimento. Mas aqui nos seres vivos pluricelulares, nós vamos ver que nós precisamos de uma estrutura mais complexa para gerar movimentos diversos. Então, desde, por exemplo, ao batimento cardíaco, ao deslocamento de uma pessoa correndo ou praticando qualquer esporte, as contrações, por exemplo, do parto, tudo isso vai depender da nossa musculatura. Bom, claro, nós temos tipos de tecidos musculares que nós vamos ver, mas todos eles são especializados para promover o movimento. As células que fazem parte desse tecido são conhecidas como miócitos ou fibras musculares. Nesse caso, elas têm que ter uma característica que é o alongamento, elas formam fibra. Tanto é que o conjunto dessas fibras, nós vamos ver que vão formar feixes, que são aquelas estruturas, por exemplo, quando você cozinha uma carne, você consegue desfiar, você consegue puxar um feixe dessas fibras. Então, elas são encaixadas, essas células são alongadas, elas se encaixam e aí elas são capazes de realizar um movimento. Nós já vimos que o movimento da célula está relacionado com duas proteínas, aí no caso a actina e a miosina, que na fibra muscular ela vai estar disposta longitudinalmente, tá? Bom, aí eu tenho um esquema para vocês de uma célula, de uma fibra relaxada e uma contraída, e vocês veem esses feixes da actina e da miosina. Nesse caso aqui eu tenho um intestino, né, um órgão, que eu consigo ver a representação das fibras em dois tipos de corte. Então, na lateral, ou quando elas tiverem, por exemplo, uma camada aí que o corte foi na transversal, como se eu tivesse cortado ela ao meio e eu tô vendo ela aí cortada ao meio. Então, eu tenho as fibras, né, musculares, elas podem estar orientadas de diversas maneiras, dispostas em um órgão, por exemplo, de diversas formas. No caso do intestino, eu tenho uma camada que tem um tipo de orientação e depois eu vou ter uma camada que tem outro tipo de orientação. A contração dessas fibras vai gerar o que eu conheço como movimento peristáltico, que é aquele movimento que auxilia, então, no tubo digestório, quando eu quero empurrar o alimento na direção do intestino, por exemplo, ou promover maior absorção desse alimento. Bom, nós conhecemos três tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado, que ele é dividido em esquelético e cardíaco, e o tecido muscular não estriado, ou que a gente prefere chamar de liso. Então, eu tenho o liso, o estriado, que pode ser dividido em esquelético ou em cardíaco. A matriz, né, nesse caso, ela é formada por fibras proteicas e pela substância fundamental amorfa que a gente já estudou, que é constituído de glicoproteína. E está ligado à molécula de água aí. O tecido muscular liso, então vamos ver, né, os três tipos. O primeiro vai ser o liso. Ele está localizado principalmente associado à parede de órgãos, por exemplo, intestino, útero, bexiga, estômago para promover o movimento mesmo desse órgão, para facilitar na função dele, e também em volta de vasos sanguíneos, principalmente das artérias. As veias e as artérias, elas podem ser diferenciadas quando eu observo no microscópio, por exemplo, pela camada muscular. No caso das artérias, a camada muscular é bem mais grossa do que nas veias. Então, essa camada de músculo
ela precisa ser maior porque o sangue ele vai passar pela artéria com uma pressão maior. Lembrando que as artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue que sai do coração. Então esse sangue ele sai com uma pressão maior porque o batimento cardíaco está impulsionando esse sangue. Então aí eu tenho essas fibras, elas são lisas. Nós vamos ver que nas fibras estriadas eu consigo observar como se fossem estrias mesmo, de acordo com as proteínas que estão presentes nela. Aqui nós vamos ver também que no intestino, né, eu tenho um tubo, eu tenho duas camadas musculares distintas na orientação dela. Então, uma tá na longitudinal, né, e a outra tá na transversal quando eu vejo o corte. Então, um movimento contrário ou diferente dessas duas camadas gera o que eu chamo de movimento peristáltico. E a gente vai ver que é um tipo de movimento mais lento, tá? Ele demora mais a acontecer e é característico do tecido muscular liso mesmo. Então, os órgãos, eles não têm movimentos rápidos. É um movimento que eu não consigo controlar, ou seja, um movimento involuntário, e é um movimento mais lento. Então, características gerais do tecido muscular liso. As células, elas não possuem estria, isso é uma imagem já do microscópio, tá? De luz comum, desses ópticos de luz. E eu não consigo ver as estrias dessas células, tá? As estrias transversais. Quando a gente vai comparar com as outras fibras musculares, essa fibra, ela é menor. Eu tenho um núcleo por célula, então cada bolinha dessa é um núcleo e representa uma célula, um miócito. A contração, como eu já comentei com vocês, é uma contração fraca e involuntária, você não consegue controlar. E o estímulo que está associado à contração desse músculo está relacionado ao sistema nervoso autônomo ou que a gente chama de involuntário. Aquele sistema nervoso que controla o funcionamento, por exemplo, do seu pulmão, que você não tem como controlar esse movimento, você não pode parar o movimento. É o sistema nervoso vital mesmo do seu corpo. E como eu já comentei, a velocidade dessa contração é uma velocidade lenta. Bom, então aí eu tenho o esquema, né, dos núcleos e a foto para vocês compararem. Esse tipo de fibra, ela mantém a contração por muito mais tempo, porque é uma contração lenta, tá? Então, por exemplo, o útero e a bexiga urinária, esses órgãos são revestidos por esse tipo de tecido muscular, e eu tenho aí um movimento sempre desses órgãos, tá? É que o útero, principalmente em época, por exemplo, menstrual, né, do ciclo menstrual, mas ele é um órgão muito dinâmico, ele é totalmente muscular, tá? Bom, aí eu vou ter o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Somente no coração eu tenho esse tecido. Já pelo nome vocês conseguem matar a charada, né? Então a gente chama de músculo cardíaco ou músculo estriado cardíaco e também é conhecido como miocárdio, tá? E essa derivação vem do grego mesmo. Bom, em volta do coração a gente tem uma fina, mas pequeníssima camada de tecido conjuntivo e de tecido epitelial que a gente chama de pericárdio, que tem dentro e fora do coração. Então, o pericárdio está fora e quando eu chamo, quando esse pericárdio ele está dentro do coração, muda o nome para endocárdio. Então, eu vou ter o pericárdio, que é uma camada fina de tecido conjuntivo fora do coração, o miocárdio, que é o músculo propriamente dito do coração, e a camada mais interna do coração, que também é um tecido conjuntivo bem fininho, ou associado a um tecido epitelial, chamado de endocárdio. Aí eu tenho um esquema dessa musculatura, tá? Então, das fibras musculares, nós vamos ver que elas têm uma característica própria, principalmente porque essas fibras elas têm que estar intimamente ligadas para não se romper durante o movimento, porque esse tipo de musculatura já tem um movimento mais rápido e contínuo. Então, essas células elas têm que estar conectadas de uma forma onde não vai haver um rompimento desse tecido. E as características gerais desse tecido. Então, para a gente conseguir diferenciar da musculatura lisa, essas fibras, né, elas são mais curtas e maiores. E elas são ramificadas, então ela não é contínua, ela tem ramificações.
E além das estrias que a gente consegue observar, tanto no esquema quanto no microscópio, nós vamos ter os discos intercalares, que são esses risquinhos que a gente consegue observar, que nada mais é do que uma conexão entre uma célula e outra. Então, lembra que eu falei que a célula não pode romper? Então, como ela não pode se romper, quando eu tenho uma fibra ligada à outra, eu tenho um reforço. É como se fosse um cimento ali para ligar bem forte, a gente chama isso de disco intercalar. E eu consigo observar no microscópio, fica como se fosse um risquinho aparecendo. Núcleo, eu tenho mais de um por célula, então um ou dois, que está sempre centralizado. Esse tecido muscular, ele tem uma contração forte, tá? Então, ele já tem um movimento forte e também involuntário, então você não consegue controlar, além de ser contínuo, né? Então, o batimento cardíaco é contínuo. Nesse caso, o estímulo e o controle da contração é controlado por um sistema que a gente chama de miocardiogênico, que nós vamos ver mais para frente, e a velocidade da contração, comparando os três tipos de tecido, é uma velocidade moderada, comparada ao liso, que a gente viu que é uma velocidade mais lenta. Então, esse controle miocardiogênico que eu comentei com vocês, ele está presente no coração. No próprio coração, nós vamos ter uma rede de fibras, tá, musculares, que são responsáveis pela geração e a condução do impulso cardíaco. Então, está associado ao sistema nervoso, mas é intimamente ligado ao coração. Né? Um indivíduo normal, é claro, isso vai variar se a pessoa está com medo, se ela teve alguma descarga de algum hormônio, por exemplo, a própria adrenalina, se está realizando exercício físico. Então, isso aí vai alterar nesse controle miocardiogênico. Então, nós temos um nódo, né, sinoatrial, e aí vem o termo, né, que a gente chama miocardiogênico. Então, o próprio miocárdio, ele consegue fazer essa contração por causa desse nódo sinoatrial e está relacionado com o nome. A contração começa ali nesse músculo. Esse nódo, ele propaga esse estímulo que ele gera para outro nódo que a gente chama de átrio ventricular. E aí passa para um feixe que a gente chama de átrio ventricular. Tá? Então, nós vamos ver a figura para ficar mais fácil para vocês entenderem. Professora, eu tenho que saber todos esses nomes? Não, eu só quero que vocês entendam que o sistema nervoso, ele controla esses movimentos musculares, mas no caso do coração, eu tenho estruturas que estão intimamente ligadas à musculatura cardíaca para fazer esse controle. Eu tenho ali, tá representado em amarelo, os três nódos, o sinoatrial, o nódo atrioventricular, e aí o feixe atrioventricular que está relacionado ao nódo atrioventricular. O feixe é porque ele tem mais ramificações. Então, esses dois nodos espalham esses estímulos pelo feixe que está espalhado pelo miocárdio e vai gerar essa contração. E por último, a gente vai estudar o tecido muscular estriado esquelético. Bom, ele está presente, então, nos músculos esqueléticos, certo? Que estão associados ao esqueleto, como é o caso do bíceps e o tríceps do braço, né? Os músculos relacionados a movimentos voluntários, aqueles movimentos que a gente controla. E eles estão fixados ao osso por estruturas que a gente conhece como tendões, que nós vimos que é composto de tecido conjuntivo propriamente dito, aquele tecido conjuntivo que é denso e modelado. Então, isso aí só para vocês recapitularem. Bom, no caso do tecido muscular estriado esquelético, ele tem, além do tecido conjuntivo, tem vários vasos, né, que vão nutrir esse tecido, oxigenar e também remover resíduos de metabolismo, porque eles têm que produzir bastante ATP. E também relacionado aí ao sistema nervoso que controla os movimentos, no caso a contração e o relaxamento do músculo. No caso do tecido, né, conjuntivo aí relacionado aos tendões que vão unir esse músculo aos ossos, eles também vão formar um envoltório que vai unir, cobrir o órgão, tá? E aí nós temos essa estrutura, ela vai formar feixes que vão sustentar o tecido muscular. Então, por exemplo, se você pegar uma costela, né, ou um outro tipo de carne, você vai conseguir puxar, depois que você cozinhar,
você consegue desfiar essa carne, então você consegue puxar os feixes dessa carne, mas você vai observar que entre um feixe e outro vai ter um tecido branco, que é como se fosse uma pelezinha, mas você vê que não é pele, não é tecido epitelial, é como se fosse uma borrachinha que sustenta. Esse é o tecido conjuntivo que está sustentando. Então, ó, se eu olho no microscópio, é como se fosse um espaço em branco, mas esse espaço em branco é envolto por uma camadinha desse tecido conjuntivo, tá? Então, formando esses feixes. Então, eu tenho as fibras musculares que vão formar todo esse feixe aí, que vai ser recoberto por tecido conjuntivo, vai formar toda essa estrutura mais complexa do músculo estriado esquelético. Então, características gerais desse tecido muscular, tá? Então, as células elas são alongadas e possuem estrias. Nós temos vários núcleos por fibra, por célula, e esses núcleos eles não são centrais, eles ficam na periferia da célula. A contração é uma contração forte, rápida e voluntária. Então, todo músculo do seu corpo que você consegue controlar é porque é um músculo estriado esquelético. Você tem uma contração voluntária, um movimento que você controla. O sistema nervoso voluntário está associado ao controle desse movimento, então aquele sistema nervoso que você consegue controlar, e essa velocidade de contração é rápida. Bom, o que a gente conhece como carne, o que você vai comer de almoço hoje? Carne, né? Na verdade, então é essa parte da musculatura presente nos vertebrados. O conjunto dessa musculatura, então, a gente chama de sistema muscular. Nós temos dois tipos de fibras musculares do músculo estriado esquelético, as fibras que são brancas e as fibras vermelhas. Elas possuem diferenças estruturais e também relacionadas à sua função, tá? Então, nós temos uma proteína chamada mioglobina, que é uma proteína presente nesse músculo estriado, tanto no esquelético quanto no cardíaco, que ela é rica em ferro. Então, por quê? Para armazenar o oxigênio, que é importante lá na produção de ATP para gerar o movimento, tá? Então, porque vai gastar muito ATP na contração muscular. Então, as fibras musculares vermelhas, ela tem grande quantidade dessa proteína, que vai armazenar o oxigênio. Ela vai ter essa coloração vermelha mais escura por causa da quantidade de mioglobina, que tem o ferro, então gera essa coloração. E a contração dessas fibras é uma contração mais lenta, tá? É uma contração mais resistente à fadiga, então ela é um movimento mais contínuo. Além disso, estruturalmente, essa fibra apresenta mitocôndrias maiores, capazes de liberar muita quantidade de energia. E elas são encontradas, por exemplo, na musculatura das pernas, dos membros inferiores. As fibras musculares brancas contêm a maior parte das proteínas contráteis do músculo, falando de forma geral do músculo esquelético. Ela tem menos mioglobina e poucas mitocôndrias, por isso que a gente chama de músculo branco, tá? É um músculo mais claro, tem uma coloração mais clara. Esses movimentos realizados são movimentos mais intensos, só que eles duram menos, tá? Então, esse tipo de musculatura vai se fadigar mais facilmente. Então, a contração vai ser rápida, mas ela não vai ser aquela contração contínua. Por exemplo, nós temos esse tipo de fibras musculares nos músculos peitorais. Aí eu tenho, então, um esquema representando, o tipo de fibra vermelha e branca, então com muitas mitocôndrias e vasos sanguíneos e menos mitocôndria. Vai mudar a coloração, mas vai ser uma coloração sempre mais pro rosa a fibra branca. Ela não vai ser totalmente branca. No caso, quando a gente quando a gente fala, de tecido estriado, eu estou me referindo às estrias que esse tecido possui, que não tem nada a ver com a estria da nossa pele, tá? Aquela estria que é por causa do crescimento ou da elasticidade da pele. A pele teve que esticar numa velocidade maior do que as células conseguiram se multiplicar, e daí gera uma cicatriz que é preenchida pelo tecido conjuntivo ali. Isso gera a estria, que normalmente acontece ou durante a gravidez ou na adolescência, quando o corpo da menina está alterando. Meninos também têm estria? Tem, só que em menor quantidade. Então, não é dessa estria relacionada à pele que eu tô falando.
Essa estria aqui é uma estria microscópica que eu consigo observar na fibra muscular, então no meu músculo no microscópio, tá? Então essas estrias elas são transversais. E por que eu tenho essas estrias, professora? Porque é o modo como a actina e a miosina, que são as proteínas do músculo, vão se organizar e aí elas formam um padrão que vão se repetir num espaçamento de mais ou menos 2,5 micras, que a gente chama, tá? Ou micrômetros. Então isso vai gerar as estrias. Olha, observando aí essa foto do microscópio, eu consigo ver esses rachuradinhos, que parece que tá assim, uma parte, né, rosa e uma branca, uma rosa e uma branca. Então é isso que eu chamo de estria. E aí em roxinho eu consigo ver os núcleos da célula. Então, aí é a organização desse tecido muscular, principalmente o esquelético, o estriado esquelético, tá? Então, eu tenho ali a fibra muscular, o feixe, o fascículo que eu chamo, e o músculo em si, que é o conjunto desses vários fascículos aí. Quando eu tenho essa unidade ali, que eu chamo de sarcômero, nós vamos entender essa unidade. O sarcômero é a unidade, a gente chama de unidade contrátil das células musculares. Então, é o padrão de estriação que vai se repetir nessa miofibrila. É importante porque esse padrão de proteínas e a forma como elas vão se deslizar, então a actina e a miosina vão se deslizar uma sobre a outra, vai promover o encurtamento desse sarcômero, e aí eu tenho a contração muscular, e quando ele volta à sua conformação normal, eu tenho o relaxamento desse músculo. E é o esquema de um sarcômero. Então eu tenho a repetição dele, e eu tô vendo os filamentos de miosina e os filamentos de actina. E aí a forma como elas deslizam, tá? Então elas encurtam e alongam, é o que vai gerar esse meu movimento muscular. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Aí tem uma foto minha para vocês pós-quarentena, certo? Então tô arrasando. Na verdade, tirei essa foto aí semana passada. Provavelmente quando eu voltar para a aula eu já vou estar bem melhor, mas eu tenho certeza que nas aulas online vocês já estão percebendo que tá fazendo efeito a minha academia, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham gostado da aula. O tecido muscular é muito tranquilo, então eu quero que vocês leiam com calma a apostila. Pode ir pausando a aula, que eu acho que é importante, né? Vocês têm uma visualização do slide melhor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa aula online.